Estádios de desenvolvimento moral de Kohlberg. Relativamente aos estádios, estes são conjuntos estruturados ou sistemas organizados de pensamento, isto é, os indivíduos são conscientes nos níveis de julgamento moral. Têm uma sequência invariante, salvo em condições de trauma extremo. O movimento é sempre para a frente, nunca para trás, e os indivíduos nunca saltam estádios. Os estádios são integrações hierárquicas, são universais e há uma tendência para funcionar ou preferir o estádio mais avançado disponível. Os estádios dividem-se em níveis. O primeiro, pré-convencional, engloba, conforme foi verificado posteriormente, crianças com menos de 9 anos, alguns adolescentes e adultos sujeitos a atritos com a justiça, isto é, pessoas para quem as regras e expectativas sociais permanecem exteriores ao seu self. Dentro do primeiro nível temos o estádio da moral heterónima, que é uma orientação determinada pelo castigo e subordinação passiva à autoridade. Independentemente do significado ou valor humano das consequências físicas da ação, estas determinam o seu caráter bom ou mau. O estádio do individualismo, propósito instrumental e intercâmbio. A ação considerada correta satisfaz instrumentalmente as necessidades da pessoa e, ocasionalmente, as necessidades do outro. As relações humanas são consideradas em termos de mercado. Os elementos de justiça, de reciprocidade e de retribuição equitativa estão presentes, mas são sempre interpretados de maneira física e pragmática. O segundo nível, convencional, diz respeito às pessoas que conhecem as regras e as leis da sociedade em que estão inseridas e regem as suas decisões em conformidade com isso. Em que está presente o estádio das expectativas mútuas interpessoais, relações e conformidade interpessoal, em que a pessoa comportada é aquela que agrada, que ajuda aos outros ou que estes a aprovam. Conformidade relativamente às imagens estereotipadas que definem o comportamento natural ou o comportamento da maioria. E as boas intenções são a base do juízo, do comportamento, e desta forma procura-se a aprovação dos outros para que estes considerem a pessoa simpática. O estádio do sistema social e consistência, em que a orientação do juízo moral é determinada pela autoridade, pelas regras fixas, pela manutenção da ordem social. O comportamento considerado correto consiste em cumprir o dever, mostrar respeito pelas autoridades e manter a ordem social vigente. A pessoa pensa poder adquirir o respeito dos outros e contribuir para o grupo, para a instituição ou para a sociedade, manifestando um comportamento cumpridor. O terceiro nível, o pós-convencional, apenas uma maioria de adultos o atinge. As pessoas que nele se situam já diferenciaram o seu self das regras e expectativas dos outros para o interiorizar de acordo com valores e princípios livremente escolhidos. Nestes são presentes o estádio do contrato social ou utilidade e direito individual, em que a orientação do tipo de contrato social com conotações legalistas e utilitárias. A ação correta tende a ser definida em termos padrão de direitos gerais que foram analisados criticamente e aprovados por toda a sociedade. No entanto, a pessoa tem grande consciência do relativismo, dos valores e das opiniões pessoais. Para além do que é constitucional e democraticamente acordado, a diferença entre o bem e o mal varia individualmente. E por fim, o estádio dos princípios éticos universais, em que a orientação é determinada pela consciência da pessoa e pelos seus princípios éticos, apelando para a compreensão lógica, para a coerência e para a unidade. Estes princípios são abstratos e éticos. Deste modo, englobam os princípios universais de justiça, de igualdade dos direitos humanos e do respeito pela dignidade dos seres humanos como indivíduos.